E aí, pessoal, tudo bem? Vamos indo, né? Então, olha só, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a questão do macroambiente, microambiente e ambiente de tarefa das organizações, tá? Eles são, assim, muito importantes, né, para a gente entender o contexto geral onde as organizações estão constituídas e alocadas, né? E a sua relação. Qualquer organização, seja ela pública ou privada, ela tem uma grande influência e também sofre influência do ambiente onde ela está inserida, né? Já que uma organização é um sistema aberto, ou seja, sofre influências do meio onde ela está inserida, tá? E aí, primeiramente eu gostaria de falar do macroambiente. O macroambiente é aquele ambiente que tem uma grande influência sobre a organização, porém a organização tem pouco controle sobre ele, né? Por exemplo, um deles seria o ambiente legal e político, né? A organização ela pode até em alguma medida, através de seus representantes, influenciar questões legais, né? Ou seja, solicitar que leis e regulamentos sejam modificados para os seus representantes, né? Por exemplo, deputados e tudo mais, mas isso é algo que tem pouca efetividade, né? Por quê? Porque a influência que ela tem, a maioria delas é muito pequena, né? Então a gente poderia pensar, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é uma das leis que as organizações têm que seguir, têm que obedecer, né? As organizações todas elas, públicas ou privadas, elas têm que seguir a CLT, né? Lógico que as organizações públicas têm muitas regras específicas para elas, né, normativas específicas, mas também seguem a CLT, né? Também nós temos a Constituição Federal, que é a lei maior do país, que rege todas as organizações, enfim, as atividades de modo geral, né? A Constituição Federal, ela tem lá direitos e deveres dos cidadãos, das pessoas, das organizações. Então, ela é a lei maior do país, ela também está dentro desse macroambiente e dentro dessa visão aí legal ou política, né? Nós temos também o Código de Defesa do Consumidor, né, que rege as relações entre consumidores de produtos ou serviços e as empresas e organizações que os prestam. Então, o Código de Defesa do Consumidor é algo que também estabelece aí as questões legais que a organização tem que seguir, né? Outro aspecto também importante é o código, as leis ambientais, né? Já que as leis ambientais toda organização tem que seguir. Por exemplo, uma instituição pública, né? Uma prefeitura, ela vai fazer uma avenida, ela não pode ir lá simplesmente derrubando as árvores para fazer a avenida. Ela tem todo um código ambiental que ela tem que seguir, né, verificar se aquilo é possível, se está dentro da lei. Por quê? Porque senão o Ministério Público cai em cima da prefeitura e embarga a obra, ou seja, paralisa a obra. E muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Instituições ou empresas ou prefeituras fazem algo fora da lei ambiental e aí alguém entra lá no Ministério Público, o Ministério Público manda que se paralise aquela obra ou que seja modificado o projeto, né? Justamente porque não observou ali os impactos ambientais, né? Não seguiu as leis ambientais. Sob o ponto de vista político, também as organizações elas sofrem grande influência, né? Já que dependendo do tipo de organização, né, e principalmente o perfil do governo que está no momento, né, seja de um lado ou de outro, A ou B, não importa isso, mas a questão é que as questões políticas também têm grande influência sobre as organizações e elas não controlam muito isso, né? Não controlam isso. Outro aspecto importante também, que está dentro do macroambiente, são as questões tecnológicas, né? Por exemplo, a internet. A internet tem modificado cada vez mais os negócios, né? O funcionamento das organizações, das instituições de um modo geral, né? Muitas organizações têm trabalhado com home office. A Receita Federal aprovou uma normativa recentemente permitindo que parte dos seus servidores poderiam trabalhar
em sistema de home office, ou seja, eles simplesmente teriam lá as suas obrigações, os seus deveres a cumprir, mas em casa, né? Tem toda uma normativa para isso, e eles seriam monitorados, logicamente, se não cumprissem aquelas metas, voltariam para o sistema tradicional, né? Eu não estou falando nada de anormal, é algo que está acontecendo, essa mudança que tem acontecido voltado aí para a questão do home office, baseado em aspectos tecnológicos, né? A gente também tem os ERPs, que são sistemas integrados, que nas organizações públicas são um pouco diferentes, mas também tem lá. O que são ERPs? São sistemas integrados que gerenciam a rotina das organizações. Contas a pagar, contas a receber, faturamento, né? No caso, orçamento na instituição pública, não é isso? A folha de pagamento, que também nas organizações públicas tem algumas normativas diferentes, mas elas também têm que fazer a folha de pagamento dos seus servidores, a contabilidade, compras, licitações. Então, quando esses sistemas são todos integrados, eles normalmente chamam de ERP, né? Ou seja, por que normalmente? Porque ERP é uma sigla e uma nomenclatura que veio do setor privado, mas as organizações públicas cada vez mais estão adotando esse tipo de sistemas porque são integrados, porque evitam retrabalho, eles evitam erro, né? Já que cada vez que você redigita uma informação, você está correndo risco de ter um erro, né? Enfim, eles integram a informação de modo que o acesso é mais facilitado, né? Enfim, então tudo isso são vantagens também, né? Mas são questões que envolvem o macroambiente no quesito tecnologia. Também há aspectos negativos, se é que se pode dizer dessa forma, nas questões tecnológicas. Elas modificam a forma de agir das organizações. Negativo no sentido que ela tem que se modificar, né? Ela tem que mudar. Por exemplo, é bom para os cidadãos, mas para as prefeituras elas têm que se moldar aí a essas novas exigências, né? Por exemplo, o governo eletrônico, né? Serviços online, prestação de contas, né? de recebimentos e de pagamentos online, tudo tem que estar disponível para o cidadão. Então isso foi graças às questões tecnológicas, né? Abertura de reclamações na ouvidoria online, então isso são grandes vantagens, né? Falei negativo no sentido que a organização pública ela é obrigada a fazer isso agora. Na verdade, existem leis que determinam que as contas públicas têm que estar lá disponíveis na forma online para que o cidadão tenha acesso e, é claro, ele faça aí o controle social, né? Ou seja, a sociedade agindo sobre o poder público para fiscalizar os seus atos, né? Outro aspecto também que compõe o macroambiente, que a organização não tem controle e ela é influenciada por ele, é o aspecto social, né? Então, dependendo do perfil da sociedade, né, das exigências da sociedade, isso influencia a organização de modo geral. Até questões demográficas, né? Se uma região tem pessoas mais velhas do que mais novas, se uma região tem determinado perfil de pessoas, enfim, né, mais jovens, né? Então, de repente, você tem que investir mais em escolas, mais em creches, né? Então, todas as mudanças da sociedade também influenciam as organizações, e isso está lá posto na dimensão do macroambiente, né? Outro aspecto também é o aspecto econômico, né? As organizações públicas, elas sobrevivem graças ao orçamento público, que vem dos impostos pagos pelas empresas e pelas pessoas, pelos cidadãos, né? Então, se a economia cai, a arrecadação também cai. Se a arrecadação cai, os órgãos públicos vão receber menos dinheiro, as prefeituras vão receber menos dinheiro, o governo estadual vai receber menos dinheiro de impostos e taxas, consequentemente, menos dinheiro para os serviços públicos, menos dinheiro para projetos sociais, né? Então, a economia, de um modo geral, ela influencia as organizações, também as empresas privadas, mas
A gente está tratando aqui no curso de administração pública, por isso que eu estou discutindo mais questões na área pública, né? Então, a economia influencia fortemente o setor público, porque nós temos orçamento público e se você não tem arrecadação de impostos, você não tem dinheiro lá no orçamento público, consequentemente, as organizações públicas terão menos dinheiro para prestar os seus serviços, né? Tem também aí uma questão do macroambiente que é um pouco mais distante, mas que influencia as questões internacionais, né? Hoje o mundo está cada vez mais globalizado, então uma mudança lá na China ou nos Estados Unidos, dependendo de onde seja, ela tem uma grande influência sobre o Brasil de modo geral, né? Então, isso também influencia as organizações. Se influencia o país, consequentemente vai influenciar, dependendo da área, as organizações que estão aqui dentro, funcionam aqui no país, né? Então, gente, o macroambiente é esse ambiente mais externo, né, que vocês vão ver lá no guia, na sua apostila, que tem as questões legais e políticas, temos as questões tecnológicas, temos as questões sociais, temos os aspectos econômicos e as questões internacionais, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do ambiente de tarefas. O ambiente de tarefas é um ambiente mais próximo da organização, né? Não internamente, mas mais próximo. Ela tem uma relação estreita sobre a organização. O primeiro seriam, que eu não gosto desse termo que está aí no guia, mas é o que está lá, mas a gente vai moldá-lo, né? Que são os clientes. Na verdade, a gente precisaria tratar isso como os cidadãos, né? Já que organizações e instituições públicas prestam serviços para os cidadãos. E eles são a razão da existência das instituições públicas, não é? Então, clientes ou cidadãos, eles têm uma grande influência, né? Logicamente, eles influenciam as organizações públicas, né? E eles também sofrem ou recebem os serviços prestados. Eles estão lá no ambiente de tarefa, né? Há também os interesses especiais, né? Cada grupo tem os seus interesses especiais e os interesses especiais de cada grupo ou de cada comunidade influenciam também as organizações. Há também os concorrentes, né? A gente pensa em concorrentes também como algo somente da área privada, não é. Da área pública também nós temos. Nós temos as universidades públicas, né, que em alguma medida concorrem pelos alunos, elas querem que os alunos venham estudar nela. Então, os alunos também querem estudar lá, mas também há uma concorrência, dependendo de uma instituição pública é muito próxima da outra, há alguma concorrência. As prefeituras também concorrem entre si pelos investimentos públicos, né, por empresas que venham se instalar no seu município. Então, a concorrência também existe nas instituições públicas, não é? E elas fazem parte do ambiente de tarefa. Outra questão aí que é importante também são as agências reguladoras, né? Nós temos, por exemplo, o PROCON, né, que se refere às relações de consumo, né, com relação aos consumidores. Nós temos também a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cada prefeitura normalmente tem lá uma representação da Anvisa, né, que rege aí o consumo de produtos, né, alimentos, bebidas e tudo mais, e condições sanitárias, que vai fiscalizar isso aí, né? Nós temos também o IPEM, né, que é Instituto de Pesos e Medidas. Quando a gente compra um produto lá, aliás, quando a gente algumas cidades, né, tem a fiscalização dos veículos, né? Então passa lá sobre a questão do IPEM para verificar se o carro está em condições de rodar, de utilização. Temos também o Inmetro, né? Quando a gente compra algum produto, a gente olha lá se tem o selo do Inmetro. A gente olha isso, porque dependendo do produto, ele tem um risco, né? Pensa em brinquedos, por exemplo, né? Os brinquedos, eles têm que ter o selo do Inmetro, porque se não tem, você está colocando a criança em risco. Porque pode ter partes pequenas que podem ser engolidas, podem se soltar, né? Ou até mesmo de tintas, né, e materiais tóxicos podem fazer mal para a saúde das crianças. Então o Inmetro que cuida disso, né, no Instituto de Pesos
Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, né? Pesos e medidas é o IPEM, né? E também o CAD, né? Que é Conselho Econômico e Defesa Econômica. O que é isso, né? O CAD, ele fiscaliza, por exemplo, quando uma grande empresa compra outra, o CAD que vai autorizar se essa aquisição é possível. Por quê? Porque as pessoas não têm liberdade de comprar outra empresa? Tem, pode adquirir. Mas o CAD ele vai verificar o seguinte, se isso não está ferindo a concorrência, se não está tendo aí um monopólio, né? Dependendo de uma empresa apenas, ela está abrangendo uma área de negócio. E isso não é bom, porque vai inibir a concorrência e as pessoas vão ser prejudicadas, porque aquela grande empresa vai cuidar de todo o mercado. Então o CAD que autoriza essas aquisições e fusões, né? Então, assim, as agências reguladoras são muito importantes na vida das pessoas, porque elas fiscalizam uma série de normas e condutas, né? Referente às organizações, referente às empresas e a relação com as pessoas, né? Nós temos também fornecedores, né? Toda organização pública ou privada tem fornecedores e eles são muito importantes porque eles vão fornecer bens e serviços para os órgãos públicos também, né? Dependendo de uma universidade pública, se ela tem um restaurante universitário, ela vai ter lá o fornecedor daquela refeição, né? Raras universidades têm ela própria gerencia o seu restaurante. Por quê? Porque não é o negócio dela, então ela prefere terceirizar esse restaurante com uma empresa que vai prestar um serviço, ou seja, vai ser um fornecedor do serviço, né? Qualquer instituição pública também tem fornecedores de materiais, né? Materiais de consumo, de escritório, né? De copos, de descartáveis, de papel, enfim, de todos os produtos, né? Também tem os fornecedores, uma categoria aí que tem uma grande relação com os órgãos públicos, que são os empreiteiros, né? Que fazem as obras, né? Que são importantes também. Há, logicamente, empreiteiros que não são bons, né? Que querem usar aí o serviço público para ganhar um dinheiro de uma forma não muito lícita, mas tem bons empreiteiros que prestam serviço para os órgãos públicos e são fundamentais, são muito importantes na vida das organizações públicas, né? E para nós como cidadãos, já que eles vão fazer aí as obras que nós tanto necessitamos. Certo, gente? Então, o ambiente de tarefas, fechando aí, a gente tem clientes, a gente tem interesses especiais, né? Que o quê? Que os ambientes, eles têm grupos, né? Comunidades, empresas, pessoas que têm os interesses especiais que influenciam ali as organizações. Nós temos concorrentes, temos agências reguladoras e temos fornecedores, tá? Finalizando essa aula, nós temos também o ambiente interno, né? Que aí é bem dentro da organização. A gente falou do macroambiente, nós falamos do ambiente de tarefa, que é mais próximo, e agora o ambiente interno, que toda organização tem uma estrutura, né? Uma estrutura física de funcionamento, né? Uma estrutura de edifícios, de prédios, de mobiliários, enfim, toda a sua estrutura e a sua estrutura organizacional também. Como estão estruturados os departamentos e setores para o funcionamento daquela organização. Temos também a tecnologia aparecendo de novo. Ela apareceu lá fora como aspectos tecnológicos que influenciam a organização e tem a tecnologia internamente, que ela nos auxilia a prestar o serviço para as organizações, né? Ela que é importante para que as organizações prestem serviço. Nós estamos, através dessa videoaula, usando um recurso tecnológico para prestar um serviço de ensino, né? Então, percebam como a tecnologia está dentro da nossa vida a cada momento, e às vezes a gente nem percebe, né? Então, a tecnologia está dentro de todas as organizações, né? Para os sistemas de cadastro, para os sistemas de fornecedores, todos os sistemas, né? E também para a prestação dos serviços aí, para os processos e projetos necessários para a prestação dos serviços. Temos também as questões pessoais, recursos humanos, toda organização pública é composta por pessoas, né? Então isso faz parte do ambiente interno. Temos também as questões culturais, né? Porque toda organização ela tem uma cultura organizacional, né? E o que é a cultura organizacional? Algumas organizações são mais centralizadas, outras são menos, né? Então elas têm o quê? Tem organizações que
que as decisões são menos centralizadas ou são mais descentralizadas, né? Então isso faz parte da cultura organizacional, né? Ela tem toda uma forma de gerir a sua atuação. Isso também faz parte da cultura organizacional, né? E as diretrizes que vão nortear aí, que vão organizar e fazem parte do planejamento estratégico, né, de uma organização. Então as diretrizes que vão nortear e dar o rumo aí para a prestação de serviço de qualquer instituição pública. Certo? Então assim, é uma videoaula um pouco longa, mas é importante, né, para que vocês entendam a organização e sua relação com o ambiente onde ela está inserido. O macroambiente, que é o mais externo, que elas não têm controle sobre ele, mas eles influenciam fortemente as organizações. Temos o ambiente de tarefa, que é mais próximo, né, que também sofre influência e tem influência sobre as organizações. E o ambiente interno, que é o que ela controla mais, né, que está dentro dela e é fundamental também para o funcionamento de qualquer organização pública. Perfeito? Então, assim, mais uma vez, não percam os prazos e fiquem atentos também a uma boa leitura no guia, na apostila de estudos, porque o guia ele vai complementar tudo isso que eu falei, né? Eu falo de modo geral, porque uma videoaula inteira do guia ficaria muito cansativo, mas eu passo em linhas gerais. E o guia, de fato, nossa apostila de estudos, ele vai auxiliar aí a complementar esse conteúdo. Ok? Um grande abraço e até mais.